Eu vou emprestar trechos de um artigo do famoso professor de Direito de Harvard, Alan Dershowitz, para falar de uma coisa que, por mais absurda que pareça, continua aparecendo em conversas de pessoas honestas, bem intencionadas. É a história que os judeus controlam o mundo. Controlam a mídia, controlam os bancos, tentam controlar até o seu pensamento. Dê uma olhada na internet e você vai encontrar essas alegações absurdas repetidas incessantemente. Tem uma piada antiga que reflete isso muito bem. Estamos na década de 30, dois judeus estão num café em Viena. Um deles está lendo um jornal em Yiddish, o outro está folheando o Der Stürmer, o veículo de propaganda nazista. O judeu que lê o jornal em Yiddish pergunta ao outro indignado: por que você está lendo esse lixo nazista? E o outro responde: olha, eu costumava ler o jornal em Yiddish e tudo que eu via lá eram notícias sobre os judeus sendo expulsos dos seus empregos, tendo suas casas incendiadas e passando fome. Agora eu estou lendo no jornal nazista que nós controlamos o mundo. Eu prefiro ler boas notícias. Pois é, desde a invenção dos protocolos dos sábios de Sião, por ordem do czar da Rússia no século XIX, o antissemitismo trabalha sempre em duas frentes. A que diz que os judeus controlam o mundo e a que diz que todos os problemas do mundo são culpa dos judeus. Uma velha expressão polonesa, claro, polonesa, já dizia: se há um problema, deve ser coisa dos judeus. A realidade é bem diferente. Estudantes judeus sofrem com o antissemitismo nas faculdades da Europa, da Inglaterra, inclusive nos Estados Unidos. A pobreza entre os judeus, sim, especialmente, mas não unicamente, entre os mais idosos. Acredite se quiser, mais de 10% da população judaica no Brasil recebe ajuda para se manter, seja através do sopão do Teniad, seja através dos serviços prestados pela Unibis. Só para ficar em dois exemplos. Eu mesmo escrevi um anúncio para a Unibis há anos atrás que dizia o seguinte: você não encontra um judeu pobre na rua porque nós encontramos ele antes de você. A despeito de ser a única democracia em todo o Oriente Médio, Israel sofre mais condenações na ONU do que todos os países do mundo somados. Isso mesmo. Pode juntar as atrocidades praticadas na Síria, na Coreia do Norte, nas guerras tribais da África. Israel, a terra dos judeus, continua sendo o bode expiatório favorito dos bem-pensantes, muitas vezes polidos com um verniz de esquerda. Vale a pena não esquecer que Israel, com apenas 8 milhões de habitantes, contribui enormemente com descobertas que prolongam vidas, curam doenças, melhoram a vida do mundo todo. Então, os judeus devem ser criticados ou discriminados por conta do sucesso que têm, consequência do seu trabalho, criatividade, determinação? A essência do antissemitismo, diz Dershowitz, é acreditar que tudo de bom que os judeus possam fazer deve ser interpretado negativamente. Eu vou dar um exemplo só. Israel é um dos países mais tolerantes e simpáticos em relação aos direitos de gays e transgêneros, por exemplo. No entanto, o que você lê é que eles fazem isso para disfarçar os maus tratos aos palestinos. Nada mais distante da verdade. Gays, transgêneros, etíopes, todas as minorias têm direitos, porque essa é a coisa certa a fazer. Porque os judeus são e sempre foram uma minoria. Para terminar, se tudo isso que eu falei não lhe convenceu, se você ainda acha que os judeus controlam a mídia e os bancos, dê uma olhada nos 10 maiores bancos brasileiros, veja quantos judeus você encontra. Faça a mesma coisa com a mídia. Aliás, se os judeus controlassem a mídia, o Mosaico estava na Rede Globo. Veja quantas emissoras de rádio e televisão, quantos jornais realmente pertencem a judeus.